Olá, pessoal! Viva Cristo Nosso Senhor, Rei do Universo! A festa que a igreja comemora hoje, por instituição do Papa Pio XI, lá em 1925, é uma festa muito feliz de encerramento do ano litúrgico, como a gente já falou aí no Partindo do Pão. Mas esse Partindo do Pão mesmo me encheu de ideias, porque eu fui ler com as primas, que é essa carta encíclica que instituiu essa festa, e uni esse pensamento do reinado de Cristo a uma outra leitura que eu fazia numa pergunta e responderemos, a de número 377, de 1993, em que Dom Estevão está aqui abordando os novos movimentos religiosos e ele toca num ponto assim da fé privatizada. E aí isso me levou a uma reflexão que extravasou bastante o que ele está abordando exatamente, por isso eu não vou pegar a abordagem completa dele. Mas isso me trouxe a imagem de uma casca de banana muito atual, em que eu vejo muitas pessoas caírem. É que a fé que eu pratico na minha casa, pela internet, as missas, os sacramentos, Claro que as pessoas têm noção de que nem todos, por exemplo, a reconciliação, elas não conseguem fazer, mas acreditar que eu assisti missa, assisti palestras, rezar, o terço, o rosário, orações de combate, tudo isso é extremamente válido e isso está arrastando uma multidão de pessoas de volta à igreja, mas tem aquelas para as quais isso basta. E aí eu vejo uma casca de banana muito grande que impede o reinado de Cristo na vida de muitos que se dizem católicos. Ora, para eu me dizer católico, eu tenho que acreditar e crer, ser fiel a tudo que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então eu vejo muitas pessoas dizendo assim, não, para mim tá bom, eu tenho uma fé. Então normalmente são pessoas que estão vivendo uma situação que eu compreendo isso e posso categorizar isso de duas formas. Ou são pessoas que tiveram uma péssima experiência dentro da igreja e imputam a pessoas, imputam a Jesus Cristo a culpa das pessoas, Então é como se eu estivesse me punindo, acusando as pessoas e com isso impedindo Cristo de entrar na minha vida. Então eu estou jogando para Cristo, que é o Senhor da história, que é o Rei do Universo, que é o dono, literalmente, da igreja, que é aquele fundador da igreja, eu tô colocando ele abaixo das pessoas. Então é por isso que eu não frequento, porque daí eu vou lá, aí eu vejo aquela pessoa que frequenta a igreja X e aquela pessoa na vida pessoal dela, aí eu começo a me colocar na posição de julgador, como se minha vida fosse um mar de rosas. Ou são pessoas, ou como se eu fosse um exemplo de cristão, mesmo dentro da minha casa, Ou então são pessoas que estão vivendo situações morais complicadas, as quais impedem que essas pessoas tenham a honestidade espiritual de estar dentro da igreja, de ter para si os sacramentos. Alguns elas nem alcançam, porque se elas não podem confessar pecados que elas praticam atualmente, então elas nem diante do sacerdote podem estar no sacramento da reconciliação, que é a confissão dos pecados. Muitas nem procuram nem a primeira Eucaristia, nem a formação completa. Então elas ficam numa zona que eu considero uma zona de conforto emocional. E eu acho que isso tem muito a ver, não condenando absolutamente, a igreja tem grandes mestres da renovação carismática, o Felipe Aquino, o próprio Papa Francisco, e tantos outros que falam tão bem. Dom Adair esses dias falou muito bem, estava fazendo uma homilia lá para a renovação carismática, mas o perigo é que as pessoas fiquem nas sensações e não aprofundem a vida espiritual delas. Então, como que eu aprofundo minha vida espiritual? Através da oração e dos sacramentos. Então, eu gostaria de trazer esse vídeo, essa revista, Fiz essa introdução para mostrar para vocês sobre o que esse vídeo vai falar, o que eu preciso para realmente, de fato, Cristo reinar na minha vida. O que o Papa queria quando ele editou com as primas, quando ele fez essa publicação desses pensamentos que são uma exortação, são um ato de reparação, de exortação dele lá. E o que a igreja nos ensina sobre essas práticas? Por que muitas pessoas acham que não tem nada demais ficar em casa assistindo missa?
né? Abrindo mão da Eucaristia, abrindo mão de estar em comunhão com o Cristo. Então eu posso dizer que Cristo reina na minha vida? Vamos pedir auxílio para Ele, né? E eu peguei aqui 2 orações que eu quero já fazer no começo. Essas orações estão aí na liturgia das horas, né? E eu gostaria muito que essas preces nos levassem a abrir o coração, porque são preces por pessoas que estão nessa situação, né? E que se nós não estamos nesta situação, que a gente tenha cuidado para que algumas dessas ideias não venham permear o nosso dia a dia. Ora, eu deixo Deus para o final das minhas questões pessoais, como se Deus fosse um anexo da minha vida e não o centro. Então quem reina? Se Ele não é o centro, quem reina? Né? Então vamos fazer essa oração aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvador e guia da humanidade, reuni todos os homens na vossa igreja, sarai os enfermos, reconduzi os errantes, conservai os fortes, chamai os que estão longe, congregai os que andam dispersos, fortalecei os desanimados. Senhor, venha a nós o vosso reino. Herdeiro universal das nações, reuni a humanidade inteira na vossa igreja, para que todos os homens unidos no Espírito Santo vos reconheçam como seu chefe e seu rei. Senhor, venha a nós o vosso reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vejam, meus irmãos, como que nós podemos rezar o Pai Nosso se a própria igreja inteira, todos os sacerdotes e todas as pessoas que rezam a liturgia das horas estão pedindo por você, através da oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, né, que você retorne ao seio da igreja. Então aí já começa uma falta de lógica na minha vivência cristã, aquilo que eu me digo ser, né, católico. Eu sou católico, então eu digo que eu sou católico. Mas Dom Estevão Bittencourt, ele diz que um dos problemas desses novos movimentos religiosos é esse pensamento leve, né, e essa dificuldade que essas pessoas têm em se superar para realmente aceitar a verdade na vida delas, né? E o evangelho de hoje, vale a pena a gente dar uma repassada nele? Quando Cristo responde a Pilatos que o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos, então tu és rei? Jesus respondeu-lhe, é como dizes, sou rei. Por isso nasci e vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Meus irmãos, olha que gravidade, né? Eu tenho que me preocupar se eu estou dando testemunho da verdade. Por quê? Porque a minha vida, não é? Ela deve ser o reflexo da igreja inteira. Então, se eu digo que estou dentro da igreja, participo da igreja, eu estou dando testemunho da verdade, eu estou agindo conforme a igreja que Cristo fundou está ensinando que é para agir. Eu estou colhendo a sua presença real e viva nos sacramentos que só são dispensados corpo presente dentro da igreja. Essa semana inteira a gente vem lendo aí Macabeus e tantas provas aí nas primeiras leituras dos judeus, né, que deveriam ser fiéis à custa da própria vida. Meus irmãos, às vezes a gente fica com medo de pegar uma doença dentro da igreja, de sair para a rua. Tinha gente que por muito menos, né, deu a vida para guardar um letreiro, como dizia o padre Overland na homilia de hoje, belíssima, que eu recomendo que vocês ouçam, né, nos cristeiros. Até foi curioso que nós abordamos, né, esses mártires mexicanos, e o Papa Overland justamente bateu nisso, porque o que não vence o cristão é que ele não tem medo da morte. Por muito menos esses cristeiros, para guardar a honra de ter escrito, né, Viva Cristo Rei, morreram para não abrir mão da sua fé. E nós aqui negociando os migalhas com Deus e nos fechando na nossa própria casa para a gente não ter incomodação. Isso não é fé, me desculpe, isso não é fé. Os mártires estão aí para dar testemunho do que é fé. A fé é eu amar a Cristo até, né, me desprezar a minha própria vida, o meu próprio conforto. Então é preciso que eu dê esse testemunho da verdade. Cristo nos convida a isso no Evangelho de hoje. Eu vim para dar testemunho da verdade. Então, se eu sou um outro Cristo, ou seja, se eu sou cristão, eu tenho que fazer o quê? Dar testemunho da verdade. O Dom Estevão Bittencourt, nessa revista que eu citei aí no início, ele diz assim, sobre a coerência do comportamento. As palavras voam, os exemplos arrastam,
disse popularmente. Nesta época de anti-intelectualismo religioso, torna-se particularmente persuasivo ou dissuasivo o tipo de vida que os católicos levam. Requer-se fidelidade a Cristo, como ele se apresenta na igreja por ele fundada e governada pelo sucessor de Pedro. A adesão ao magistério e às orientações do Papa é de valor capital para ilustrar a coesão e a unidade da igreja. Em nossos dias, fala-se da privatização da religião, inclusive entre católicos. Há aqueles que creem em Cristo, mas não frequentam a igreja, nem participam da sua vida por motivos individualistas e subjetivos, ou seja, do meu eu decido, né? Subjetivo é tudo que diz respeito ao sujeito, ao eu, né? Então, o subjetivo é o que não é objetivo, é o que não é uma verdade unânime, é uma verdade ensinada em que não há contradição, que é o magistério da igreja, uma verdade objetiva. Não, eu entro no meu subjetivismo, é o subjetivismo da fé. Eu relativizo o que é objetivo e crio uma fé subjetiva relacionada a mim, né? Então, que são mortíferos para a vida espiritual do cristão. Dom Estevão está dizendo, meus irmãos, que não há fé católica se não há a presença do cristão na igreja, se o cristão não frequenta os sacramentos, se ele está pouco se lixando, se ele está em pecado, se ele não está em pecado, está lá contando as contas do terço, Maria, né, que é aquela mãe dos pecadores, refúgio dos pecadores, que põe os pecadores embaixo da asa para quê? Para levar para Cristo, para levar para o sacerdote, para refazer, para reconstruir sua dignidade pelo sacramento da reconciliação. Maria não junta os pecadores embaixo do braço no rosário, não, para ficar guardando os pecados escondidos embaixo do braço dela. Ela nunca faria isso, né? Porque ela viu seu filho morrendo numa cruz, ao pé da cruz de pé, para redimir você dos seus pecados. Agora você fica escondendo os pecados humanos de Maria? Não pensa que ela vai fazer isso, não. Você está muito enganado, não é? Então, o primeiro erro é a pessoa achar que ela está bem porque ela reza. Não, é uma oração completamente infrutífera. Eu falo isso não com a minha autoridade, com a autoridade da própria igreja. Uma pessoa que reza sem vontade de largar o pecado, ela é uma pessoa contraditória, porque ela está querendo demonstrar o amor a Deus odiando a Deus. Sim, porque o pecado é ódio a Deus e o salário do pecado é a morte. Como que eu vou conjugar as duas coisas? Então já começa aí como diz Dom Estevão aqui, uma persuasão, né, pelo subjetivismo, uma dissuasão, né, da realidade, da própria realidade da fé. Não ao secularismo. E aqui Dom Estevão ele bate bastante com a questão do laicismo também, que na Quas Primas é uma das coisas que o Papa Pio XI ressalta, porque justamente esse laicismo embrenhado nos governos e nos nossos modos vivendes é que faz com que católicos tomem pílula anticoncepcional, por exemplo. Eu quero casar na igreja católica, mas eu quero ter 2 filhos só. Então, quer dizer, a pessoa já está impondo para Deus as condições do casamento dela. Então, ela não está indo na igreja, né, professar a sua fé, a fé católica. Não, ela está indo na igreja por um evento social. Olha, isso é muito cobrado. Isso vai ser muito cobrado, porque a partir do momento que eu estou dentro da igreja, que eu fui ali realizar um sacramento, né? Um sacramento que é sacrifício e renúncia também, não é só alegria. Eu estou diante do altar e testemunhas da igreja, e vou lá com o espírito contrário ao que a igreja ensina, é melhor que não vá. Aliás, não deveria ir, por uma questão de honestidade espiritual. O catolicismo se debilita pela infiltração de concepções secularistas, que tendem a reduzi-lo a um sistema de atendimento ao homem como o apagamento do nome de Deus. O transcendental estaria excluído do imanente, né? Paradoxo, diz Dom Estevão Bittencourt, e não precisaria de ser explicitado. Ou seja, é um paradoxo, porque excluir o transcendental do imanente, que é o material, quando eu excluo o transcendental, eu não posso dizer que existe fé aí, que existe um catolicismo aí. Por isso que ele está dizendo que é um paradoxo. Como que eu vou querer me encontrar com Deus se eu não acredito que há um transcendente? Então, por isso que ele está dizendo que é um paradoxo. Não precisaria de ser explicitado. É claro que tal mentalidade é apta a desfigurar o catolicismo e tirar-lhe a identidade. Os valores religiosos, a cosmovisão da fé, as expressões do cristianismo hão de ser constantemente sustentadas pelos fiéis, sob perigo de trair a Cristo e o Evangelho.
Numa sociedade pluralista como a nossa, o transcendental pode e deve ser nitidamente proclamado. Eu creio que o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Eu creio que a igreja é o sacramento de Cristo. Ela é o sinal de Cristo presente em seu corpo. A gente vai ver nas próximas leituras. Cristo é invisível, a igreja é visível. Então a igreja é o sacramento de Cristo. Eu creio que os sacramentos que a igreja celebra, que a igreja, comemora, eles são justamente a presença de Cristo. Então, o sacramento é sinal visível da graça invisível. Ora, isso deve ser proclamado na minha vida. Eu vim para dar testemunho da verdade, diz Cristo. Então eu largo e abandono a minha fé. Aliás, já abandonei, não é? Sobre as paróquias, vamos lá. Aí vamos entrando no ponto nevrálgico, As paróquias. As paróquias são as células-chaves necessárias da igreja. Verifica-se, porém, que com o aumento demográfico, a escassez do clero e o insuficiente comprometimento dos leigos, o estilo da paróquia tradicional já não é bastante para atender aos fiéis em muitos lugares. A falha também é nossa. Nós somos responsáveis, também devemos sempre nos colocar à disposição. É para desejar que se torne uma comunidade de comunidades, contendo dentro de si núcleos menores, nos quais as pessoas se sintam acolhidas fraternalmente, rezem juntas, participem da Eucaristia sempre que possível e vivam a fraternidade cristã. Ou seja, muitas vezes os paroquianos afastam essas pessoas preferem ficar no cantinho delas. Não estou justificando, não. Mas essa falta de acolhimento faz com que as pessoas se distanciem do corpo místico de Cristo mesmo, porque se não está no sacramento, está distanciado do corpo místico. Só Deus para exercer a misericórdia dele na vida daquela pessoa e trazer ela à conversão. Porque, na verdade, é um distanciamento, É um distanciamento desse reinado mesmo que se opera através da Igreja de Cristo. E diz que esses novos movimentos religiosos dão grande importância à vida comunitária e fraterna, ou seja, eles captam essas pessoas perdidas, É isso que atrai muitos fiéis, que não encontram a ocasião de participar de uma vida mais fraterna nas paróquias tradicionais. Meus irmãos, refletamos sobre isso, sobre o nosso modo de ser paróquia, tá? Porque é muito difícil na Igreja Católica a gente sentir um verdadeiro acolhimento, E eu digo isso porque eu sou filha de militar e eu transitei de paróquia em paróquia a minha vida inteira e a gente vai vendo os costumes de cada região do país, a maneira de ser. Cristo tem uma única maneira de ser, ele age pela caridade e pelo serviço. Quando a gente vê alguém chegando novo numa paróquia em que a gente já está inserido no contexto dela, o que a gente deve fazer? Acolher. Se aquela pessoa se propõe a servir, é preciso inseri-la num contexto de serviço. Essas coisas são muito importantes, porque isso, o reinado de Cristo é esse, é o serviço, não é isso? Então, como que eu deixo Deus reinar em mim pelo meu serviço, mas não quero que reine na vida do outro pelo serviço do outro? Então, eu sou uma pessoa que isola as pessoas, não. Isso também não é uma forma de ser igreja. Aqui a gente reverte o outro lado da moeda. Mas é importante, então Estevão tocou no ponto muito nevrálgico dessa questão. E ele também fala da liturgia, Que o anseio de participar tende a se exercer muito especialmente nas celebrações litúrgicas. Daí a conveniência de uma revisão do nosso modo de celebrar. Seja tão aberto aos fiéis leigos quanto permitem as rubricas. Não mais, porém, do que isto, do Estevão sempre ponderado, Não vão fazer bagunça, mas é preciso introduzir os fiéis leigos. É oportuno que os fiéis católicos sejam instruídos a respeito do significado dos gestos e símbolos da Eucaristia, Para que eu participe o quê? Sabendo o que está acontecendo. Para que eu tenha na minha veia, Que eu sinta que eu estou participando de algo que é completamente transcendental, que se figura no plano material, mas que é uma união, como a gente vai ver ali, de o Cristo total. Cristo total, cabeça e corpo, Igreja triunfante e igreja militante. É uma união, então é preciso dar essa instrução do batismo, dos sacramentos, dos sacramentais em geral. É preciso catequese para atrair essas pessoas, desde que elas também estejam abertas. É preciso que essas pessoas busquem, não fiquem na sua zona de conforto. Orem em comum, celebrando na medida do possível a liturgia das horas, muito rica em textos bíblicos, contatos e silêncio contemplativo.
São essas algumas sugestões que podem contribuir para responder a esse desafio dessas seitas, né, como ele vinha falando. Em cada região tomarão suas características próprias. Então, Dom Estevão aqui está dizendo, meus irmãos, o que a igreja sempre disse: não existe uma fé privatizada. Isso não existe, isso é uma ilusão e uma grande mentira, e a gente sabe quem é o pai da mentira. Vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, no número 1069, que a palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo em favor do povo. Na tradição cristã, ela quer expressar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Vocês entendem como é impossível exercer essa fé fora da igreja? Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, e hoje eu digo nosso Rei, continua em sua igreja, com ela e por ela a obra da redenção. Eis que estarei convosco todos os dias até o final do semana. Convosco aonde? No seu quarto? Com uma vela acesa? Sim. Mas eu tenho que estar primeiro nos sacramentos. Eu tenho que ser o pão da tua caminhada. Eu tenho que ser a água que vai te lavar na reconciliação, na confissão. Cristo quer ser mais na sua vida. Cristo quer ser tudo na sua vida. Não é? Então ele vai dizer também no 1136 que a liturgia é a ação do Cristo todo. Christus totus. Aqueles que desde agora celebram, ultrapassando os sinais, já estão na liturgia celeste, em que a celebração é toda festa e comunhão. Ou seja, eu não posso ficar, gente, em práticas piedosas, práticas de orações piedosas. Eu preciso querer tudo. Eu não posso escolher uma partezinha que me satisfaz como se eu estivesse me alimentando do couvert no restaurante. Não é? Não faz o menor sentido. Eu tenho que ter o alimento substancioso da caminhada. É errado isso, viver essa fé dessa forma. Eu estou excluindo realmente o Cristo todo. Aliás, eu não quero nem fazer parte do todo. Só os sacramentos me introduzem no todo, a começar do batismo, passando pela Eucaristia, a reconciliação e a Eucaristia, na crisma em que sou enviada em missão, vai Espírito Santo, age nessa pessoa, agora vai lá, vai pregar o Evangelho, vai ser luz, sal da terra e luz do mundo. Gente, é preciso entrar, é preciso sair da superfície, é por isso que eu falo que muitas coisas da renovação carismática que são muito emocionais, impedem muitas vezes, se a pessoa não tem o preparo, impedem que a pessoa aprofunde, porque ela fica na superfície do quê? Do emocional. É a graça que eu quero, é a cura, é a libertação, tudo isso é necessário, até para que eu ingresse na profundidade. É extremamente necessário, mas eu preciso ultrapassar. Eu ultrapassando e me aprofundando, eu preciso viver a renovação carismática com esse olhar. É preciso entender que o Espírito Santo quer me entronizar na igreja. Ele quer me aprofundar na fé. Né? Então é muito importante todo esse movimento, mas também é muito importante que eu entenda que ele é um preparo e um sustento. Ele não é, né, o movimento carismático, ele prepara realmente a alma, mas precisa existir a contemplação, precisa existir o aprofundamento, precisa existir um amor contemplativo aí. Então o Apocalipse de São João, lido na liturgia da igreja, revela-nos um trono no céu e no trono alguém sentado, o Senhor Deus. Em seguida o Cordeiro de pé como que imolado, Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário. O mesmo que oferece e é oferecido, que dá e é dado. Finalmente, um rio de água vivificante, brotando do trono de Deus e do Cordeiro, um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Olha aí, o Espírito Santo em todos os seus sacramentos, é ele que age nos sacramentos da igreja. Recapitulados em Cristo, participam do serviço do louvor a Deus e da realização do seu desígnio, as potências celestes, a criação inteira, os servidores da antiga e da nova aliança. Ele está citando até a leitura de hoje, né? A segunda leitura de hoje do Apocalipse, né? Os servidores da antiga e da nova aliança, o novo povo de Deus. Olha quanta coisa, Santa Mãe de Deus. Tudo isso está em Apocalipse. E finalmente, uma multidão imensa que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. É dessa liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar, quando nos sacramentos celebramos o mistério da salvação. Olha a riqueza que se perde, não é? Quando a gente escolhe só um cantinho da nossa fé para frequentar. Olha a riqueza. Toda a comunidade, o corpo de Cristo unido à cabeça, celebra. Estamos no 1140, então se você não age assim, você está apartada
desse reinado de Cristo, que é total, que se realizará numa plenitude eterna, não é? Mas que é total já pode ser gozado. As ações litúrgicas não são ações privadas. Presta atenção, gente. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, essas celebrações pertencem a todo o corpo da igreja, influem sobre ele e o manifestam. Eu não tenho como dar testemunho da verdade, como diz mais uma vez no Evangelho de hoje, se eu não manifesto essa ação da igreja em mim. Se eu não dou esse testemunho da verdade. Aliás, eu às vezes nem acredito nessa verdade. Eu não acredito que Cristo está ali na igreja. Eu vou ali na igreja, faço minha oraçãozinha, vou embora. Não quero participar, não quero me comprometer. Ora, Cristo não vai se comprometer com você, sinto muito. Quando você chegar no banquete, não vai estar revestido das vestes próprias. Cristo vai olhar para você, que tantos textos rezou, tantas orações rezou, e vai dizer, eu não te conheço. Ah, mas eu disse Senhor, Senhor. Ué, mas quem diz Senhor, Senhor, ele não cumpre os meus mandamentos? Por quê? Ele vai dizer lá no Sermão da Montanha. Ué, me diz Senhor, Senhor, mas não segue os meus mandamentos. Não é? Eu até tinha anotado isso aqui. É o... Deixa eu ver. Sermão da Montanha está aqui, Lucas 6,46. Eu tenho sempre anotado isso. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? É grave, meus irmãos. Para terminar, a Assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual, templo do Espírito Santo e sacerdócio santo, e para poderem oferecer, o sacerdócio é esse, né? Oferece o quê? Um sacrifício espiritual, toda a atividade humana do cristão. Este sacerdócio comum, com a participação de todos os seus membros, é o de Cristo, único sacerdote. Meus irmãos, quão longe da fé, quão longe da Igreja Católica estão essas pessoas que não frequentam a igreja. Desculpa falar, né? É a leitura propícia para hoje, que eu tenho certeza que Deus se alegra muito, que a gente faça memória aos ensinamentos dele, nesse dia em que ele quer reinar no seu coração e no meu. É preciso realmente ter viva a ideia de como ele age, de como ele é na nossa vida. Muitas vezes o demônio pode estar dando conforto a essas pessoas, para que essas pessoas não se mexam do lugar onde elas estão, né? Que elas vivem uma vida em fornicação, casada só no civil, vive uma vida errada e Deus está te dando conforto. Quer dizer, o demônio está te dando conforto e você está rejeitando o conforto de Deus, porque o conforto de Deus, aqui ó, é exigente. Toma a tua cruz e me segue. Né? O conforto de Deus é o conforto da vida futura. Aqui não. Aqui não existe conforto. Né? Aqui existe o conforto do consolo espiritual do Espírito Santo, meus irmãos. Eu peguei, antes da gente adentrar, eu vou tocar esse assunto ao longo da semana, tá? Porque, na verdade, esse assunto se desdobrou e eu fui até o livro da Conjuração de Cristão, para vocês terem uma ideia, o quão longe eu naveguei, né, nesse assunto, porque é um assunto, para mim, gravíssimo, é um assunto em que existe uma máscara de bem-estar para essas pessoas. É óbvio que eu vou terminar com a Cos Primus, que instituiu a festa de hoje, mas eu não queria deixar de falar da Dominus Jesus, porque ela está aqui, ó, coladinha, é de Bento XVI. Bento XVI veio desfazer muitos enganos que vieram de distorções, de interpretações distorcidas do Concílio Vaticano II sobre o reinado de Cristo, não é? E aí ele fez, né, essa declaração Dominus Jesus, né, Senhor Jesus, para que sejam dirimidas algumas dúvidas. E eu quero aproveitar, né, essas palavras dele. Vai dizer que no número 16, a unicidade e unidade da igreja. Prestem bem atenção. O Senhor Jesus, único Salvador, não formou uma simples comunidade de discípulos, mas constituiu a igreja como um mistério salvífico. Ele mesmo está na igreja e a igreja nele. E aqui ele cita uma série de passagens na Bíblia em que isso é ressaltado. Por isso, a plenitude do ministério salvífico de Cristo pertence também à igreja, unida de modo inseparável do seu Senhor. Não existe salvação fora da igreja. Muitos se enganam, aqueles que acham que estão dentro da igreja porque rezam em suas casas. Muitos se enganam, aqueles que acham que estão com Deus. Muitos se enganam.
Jesus Cristo continua a estar presente, a operar a salvação na igreja e através da igreja, que é o seu corpo. Várias leituras ele cita aqui, tá? Tá tudo entre parênteses, eu não vou citar para não ficar exaustivo. E assim como a cabeça e os membros de um corpo vivo, embora não se identifiquem, são inseparáveis, Cristo e a igreja não podem confundir-se nem mesmo separar-se, constituindo ao invés um único Cristo total. É o que está dizendo lá no catecismo. Essa realização da liturgia é o testemunho desse Cristo total. Uma tal inseparabilidade é expressa no Novo Testamento também com a analogia da igreja esposa de Cristo. Meus irmãos, se somos igrejas, se somos de Cristo, temos que ser igreja, tá? Assim, em relação com a unicidade e universalidade da mediação, Cristo é mediador entre Deus e os homens, ele é o pontífice. Por isso que o Papa tem esse nome de pontífice, porque ele é o vigário de Cristo, ele é o substituto de Cristo. Aliás, outro ponto importante, tem muita gente que nega a autoridade do Papa e por isso fica nas suas casas, porque acha que indo para a igreja está concordando com o Papa. Indo para a igreja, você está concordando com a ação do Espírito Santo na igreja que se realiza através do Sumo Pontífice, vigário de Cristo, queira você ou não. Então, a gente já vai eliminando uma tripa de católicos, infelizmente, que se dizem católicos, que eu não posso chamar de católicos, quem não segue o Papa não é católico. Quem não segue o Papa não é católico. Desista. Desista de dizer que você é católico. Você é um admirador da doutrina católica, ou você é um admirador das práticas de piedade católica. Mas não é católico, né? Então, por quê? Porque existe uma unicidade, existe uma universalidade na mediação salvífica de Jesus Cristo, que ele passou a Pedro, e Pedro passou aos seus sucessores. Por isso a nossa igreja é apostólica. Então, deve crer-se firmemente como verdade de fé católica a unicidade da igreja por ele fundada. Como existe um só Cristo, também existe um só corpo e uma só esposa, uma só igreja católica e apostólica. Por outro lado, as promessas do Senhor de nunca abandonar a sua igreja e de guiá-la com seu espírito comportam que, segundo a fé católica, a unicidade e unidade, bem como tudo que concerne a integridade da igreja, jamais virão a faltar. Está aqui. O magistério da igreja não vai faltar. Bento XVI. Quem ama aí Bento XVI? Gente, está no Catecismo da Igreja Católica que o Papa é o sinal visível da unidade da igreja. Não é à toa que no livro aqui, não é, de Monsenhor de Laços, que eu gosto tanto de ler com vocês, e ele está sempre atual, né? Impressionante como esse livro é uma profecia, né? Uma das coisas que a maçonaria tentou distorcer, olha, eu até peguei aqui para vocês, olha, o carbonarismo, um desses grupos superiores às lojas, né, as lojas maçônicas, foi criado para trabalhar pela derrubada de todos os tronos e, sobretudo, pelo aniquilamento do poder pontifício, Papa. Arco de abóboda da ordem social. A alta venda foi dentro do carbonarismo, uma sociedade mais secreta ainda, recebendo instruções mais misteriosas e mais precisas para dirigir os esforços do carbonarismo e da maçonaria e fazê-los convergir para o fim que acabamos de assinalar. Fim do quê? Do poder do pontificado, do poder do Papa. Toda essa trama que vocês estão vendo contra o Papa Francisco, tudo que se fala mal dele, que se falou também, falou-se também de Bento XVI na época, pra caramba, falou-se também de São João Paulo II, isso não é coisa de católico, me desculpem. Isso não é coisa de católico, é de gente infiltrada dentro do catolicismo. A alta vinda deu-se a tarefa de fazer desaparecer o poder temporal dos papas e também o que é ainda mais audacioso e inacreditável, de corromper a Igreja Católica nos seus membros, nos seus costumes e mesmo nos seus dogmas. Meus irmãos, o que se quer destruir, para se destruir a Igreja Católica, é o sinal visível da unidade. Aliás, não vão destruir, porque Cristo prometeu que não vão, mas a tentativa dos ignorantes, né, que não conhecem esse Cristo vivo presente nos sacramentos, que nunca vai terminar, nunca terminou. A Igreja mais de 2000 anos e tantas perseguições, né, só germinou o sangue dos mártires novos cristãos, não é isso que diz? Então, isso não vai acabar. Tanto a perseguição não vai acabar, porque é demoníaca, é satânica. Depois eu pego com vocês durante essa semana esses pontos que são tão importantes, que cruzam aí com as primas,
que é importante porque desembocou na Cós Primas. Os papas ficam lá de Leão XIII, né? Pio IX, todos eles de olho nesse problema aí, falando mal justamente da Revolução Francesa, que trouxe esses conceitos leves, que está se refletindo nesses mesmos cristãos dentro da igreja. É por isso que eu estou aqui lendo com vocês. Então vai dizer assim, os fiéis são obrigados, olhem bem, os fiéis são obrigados, para que eu seja fiel, eu preciso fazer tal coisa. Então é uma condição, a professar que existe uma continuidade histórica radicada na sucessão apostólica entre a igreja fundada por Cristo e a igreja católica. Catecismo, igreja, Jesus Cristo, sacramentos, sucessão apostólica. Eles morreram por essa verdade de fé. Pedro e todos os apóstolos foram mártires. João sofreu martírio e não morreu, né? Mas todos foram mártires. Entre a igreja fundada por Cristo e a igreja católica, esta é a única igreja de Cristo que o nosso Salvador, depois da sua ressurreição, confiou a Pedro para apacentar. Tira Pedro, tira quem? Tira o pastor. Tira o pastor, o que acontece com as ovelhas? Se dispersam. Então não existe algo racional que você deveria pensar antes de acusar o Papa de qualquer coisa? De que estão induzindo você a acreditar em coisas por flashes que ficam colocando aí de videozinhos mal intencionados e você caindo nessas teias de uma coisa ignorante que não é de agora, que você já deveria conhecer, que vem lá desde a Revolução Francesa, que foi quando a prática da maldade foi, né, quando a maldade, a conjuração da maldade foi colocada em prática. E esse estender, como diz o Monsenhor de Lasso, até os dias de hoje. Então, vai dizer que encarregando os demais apóstolos de difundirem e de governarem. Quem são os apóstolos, gente? São os bispos. São os bispos, né? É o Pedro e os apóstolos, o Papa e os bispos. Levantando-a para sempre como coluna e esteio da verdade. Olha aí, Cristo veio dar o testemunho da verdade. Então, gente, não existe fé privada. Eu estou repetindo isso para isso ficar bem claro. Esta igreja, como sociedade constituída e organizada nesse mundo, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Então, terminando essa leitura, né, eu gostaria de adentrar na Cós Primas. Porque a Cós Primas é a que institui essa festa que nós vivemos hoje, e ela tem os mesmos similares, né? Os mesmos não, mas tem os similares alerta. Primeiro, o Papa Pio XI, ele institui essa festa dizendo que faz-se mister, né? É muito importante que se divulgue o conhecimento da dignidade real de nosso Salvador. Essa realeza, meus irmãos, ela precisa passar pela igreja, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, é por isso que bateu tanto a leitura de Dom Esteban Bittencourt. Por quê? Porque ela precisa também influenciar a liturgia na vida cristã, né? Então, com efeito, para instruir o povo, eu estou aqui com as primas já, tá? Eu estou no 19. Para instruir o povo nas verdades da fé e levá-lo assim às alegrias da vida eterna, mais eficazes que os documentos mais importantes do magistério eclesiástico são as festividades anuais dos sagrados mistérios. Olha aí, né? A sensibilidade do Papa. Dizer que sim, o magistério é importante, mas quando a gente celebra, quando a gente comemora, quando a gente se alegra, isso traz o que para nós? Para o cristão traz reflexão. Eu fico refletindo, Cristo, Rei do Universo, o que quer dizer, onde que abrange isso na minha vida? Então o Papa está trazendo, sim, o magistério ele faz a gente refletir, se aprofundar, mas a festa faz também a gente refletir, porque a igreja toda celebrou. Os padres todos fizeram homilia sobre Cristo Rei. É uma imposição essa festa. Essa festa não é uma coisa que a igreja, a partir de agora, ela celebra se quiser. Não, o Papa instituiu. Nenhum Papa termina o que um outro Papa fez. Eles podem mudar a data por uma conveniência, mas nesse momento da história da igreja, ela se celebra no último dia, né? No último domingo do ano litúrgico. Essa semana inteira vai ser a última semana do ano litúrgico, né? 34º domingo. Mas aqui estamos, né? Neste último, os documentos do magistério apenas alcançam um restrito número de espíritos mais cultos, porque não é todo mundo que tem paciência de ler. Por isso que eu também gosto de ler, porque eu aprendo, vou lendo, que vocês me estimulam a ler também. Ao passo que as festas atingem e instruem a universalidade dos fiéis. Não é tão fácil para uma pessoa humilde pegar um documento da igreja, sentar, ler, nem ter tempo para isso, né? Mas a festa
faz com que essas práticas piedosas, faz com que essas reflexões, faz com que as pessoas muitas vezes que não vão na missa, vou porque a festa de Cristo Rei, eu tenho que ir. Elas param para refletir na vida delas. Não é? Pode ser dessa forma que você está chegando nesse vídeo, né? Pesquisando essa festa. Então vai vendo como que a igreja vai trazendo, vai ensinando, vai educando. Ela é mãe e mestra, ensina pelos documentos, mas também a celebração que as mães fazem, não é? Não são importantes na vida dos seus filhos? Olha aí. Indagamos então a causa íntima das calamidades que ante os nossos olhos avassalam o gênero humano. Uma provém de ter a maior parte dos homens removido da vida particular como da vida pública Jesus Cristo e sua lei. Eu fiz a minha vida privada, como eu estava falando no início do vídeo, né? Então muitas vezes eu excluo esse reinado de Cristo, por quê? Porque eu tenho uma vida privada dos meus próprios conceitos, do meu subjetivismo. E outra, né, que é esperar paz duradoura entre os povos enquanto os indivíduos e as nações recusem reconhecer e proclamar a soberania do nosso Salvador. Assim como você deve proclamar na sua vida particular, na sua casa, esse reinado de Cristo sendo obediente, assim também todo mundo deve proclamar, porque isso contribui para quê? Para a paz, para a concórdia, para o amor, né, para a caridade e para o serviço. E por isso, depois de afirmarmos que se deve procurar a paz de Cristo no reino de Cristo, e não por aí, manifestamos que era intenção nossa trabalhar para este fim. Então eu li essa parte no domingo, né, na reflexão agora de domingo, né, de hoje, partindo do pão, mas eu quis tocar nela, por quê? Porque é a introdução do Papa, ele está dizendo o motivo dele ter mais se tocado com isso, as pessoas abandonando a fé. E isso desembocou em algo que também está muito correlacionado a esse assunto que a gente está tratando, que é a crise da autoridade. A crise da autoridade é eu não enxergar no Papa, na igreja, nos sucessores, nos padres, a autoridade. Por quê? Porque até existe também um mau testemunho desses sacerdotes. Mas a gente não pode esquecer que o sacramento, né, esse reinado de Cristo, ele não está atrelado a uma condição, a uma característica humana. Senão, Cristo não teria valido nada ele morrer na cruz. Porque ele já sabia, né, como Pedro mesmo negou 3 vezes, como Pedro, né, pisou na casca de banana várias vezes, vacilou. Ele quis dizer o seguinte: eu escolho esses vacilantes sim para me representar, sabe por quê? Porque eu ultrapasso a matéria, eu sou transcendente. O que eu faço é invisível. Ele precisa ser materializado. Você precisa receber a Eucaristia, você precisa ser batizado, mas o que passa através daquele sacerdote que muitas vezes você não gosta é Cristo. Por quê? Porque ele tem poder para isso, para superar o que é humano, para superar a matéria, para superar uma paróquia que você muitas vezes não gosta. É Cristo que você tem que olhar quando entra numa paróquia. Como disse a minha mãe esses dias, é para Cristo crucificado que eu tenho que olhar quando eu entro numa igreja. Eu não tenho que olhar a minha volta, eu tenho que olhar para Cristo crucificado. Mas o que acontece? Isso veio vindo, e isso tem a ver com a conjuração anticristã, não é? Com toda essa tramóia que fizeram para tentar diminuir o poder da igreja, que jamais vai ser diminuído, porque quem a governa é o rei do universo, então não existe nenhum poder maior que o dele. Mas excluídos da legislação e dos negócios públicos, Deus e Jesus Cristo, e derivando os que regem o seu poder, não já do alto, mas dos homens, aconteceu que ruiu o próprio fundamento da autoridade, em consequência de estar removida a razão fundamental do direito, que a uns assiste de mandar, e da obrigação consequente que tem outros de obedecer. Essa é a crise de autoridade. Né? O Papa manda, mas eu não obedeço, porque eu não concordo com o Papa. O padre me ensina, me chama, eu prefiro ficar lá só com a minha oração. Né? Eu vou pegar aqui o exemplo do Frei Gilson. O Frei Gilson o tempo inteiro está exortando os cristãos a voltarem para a igreja, a buscarem os sacramentos, a saírem das situações de pecado. Mas o povo vai lá, reza o rosário, vai embora para casa, não faz nada que ele manda. Uns têm, né, o poder, o direito de mandar, e outros a obrigação de obedecer. Nós temos a obrigação de obedecer ao sacerdote, né? Seguir isso daí forçosamente o embalo na humana sociedade inteira. Falha assim de amparo e sustentáculo firme. Se soubessem resolver-se os homens a reconhecer a autoridade de Cristo em sua vida particular e pública, para logo deste ato, dimanariam em toda a humanidade incomparáveis benefícios, uma justa liberdade, a ordem, o sossego, a concórdia e a paz. Meus irmãos, a obediência gera isso tudo. Eu preciso me submeter. Então existe uma crise de autoridade que faz com que as pessoas reneguem que há uma autoridade através da igreja. Por quê? Porque eu começo a ver as coisas muito materialmente,
né? Como diz o Monsenhor de La Salle, essa implantação dessa mentalidade do naturalismo contra o transcendental, né? Então eu tô ligada à matéria e não ao transcendente, faz com que eu o quê? Acho que eu posso exercer minha fé de qualquer forma, da forma que eu achar melhor, inclusive. E aí ele fala também da influência do excesso de laicismo. Então aqui, o Papa Pio XI está instituindo essa festa para que o homem não tenha dúvida que, independente do que ele estabelece entre estados, ou na vida particular das pessoas, existe um reinado ao qual você já está julgado, independente, subjugado, independente de você aceitar ou não esse reinado. O seu não já vai implicar um juízo. Entendem? Porque o preço foi pago e foi alto. Então, não é uma questão de eu querer estar nesse reinado ou não. É questão de que lado eu vou ficar nesse reinado. Jesus vai separar os cabritos das ovelhas. Vai botar as ovelhas do lado direito e vai botar os cabritos do lado esquerdo. E qual vai ser o julgamento? O amor. Quanto eu fui obediente. O quanto eu me desapeguei desse mundo. O quanto eu me desapeguei de mim mesmo para fazer, para amar, para servir. Então vai dizer, Cristo não está falando em ONG, não. Cristo não veio aqui só fazer uma benfeitoria pública. Não. Cristo veio mostrar como é o reino dele. Como é a salvação. Especialmente sendo humilde. Né? Acolhendo, obediente. Porque ele foi obediente até a morte de cruz. Então não é num dia que essa praga chegou à sua plena maturação. Né? O Papa Pio XI. Há muito estava latente nos estados modernos, que é o que eu quero pegar essa semana com vocês. Começou-se primeiro a negar a soberania de Cristo sobre todas as nações, negou-se, portanto, à Igreja o direito de doutrinar o gênero humano, de legislar e reger os povos em ordem e eterna bem-aventurança. Aos poucos foi equiparada a religião de Cristo aos falsos cultos, indecorosamente rebaixado ao mesmo nível. O Monsenhor de La Salle faz uma crítica grave a isso, né, na época da Revolução Francesa, né, juntar os protestantes e todas as outras seitas ao mesmo nível. Né? Antes a igreja tinha sim uma preponderância no ensinamento, né? Em toda a mentalidade, e foi rebaixando a igreja como se ela fosse qualquer coisa, enquanto quem a fundou foi o Rei do Universo. Sujeitaram em seguida a autoridade civil, entregando-a, por assim dizer, ao capricho dos príncipes e governos. Exatamente o que aconteceu, né? Com os reis lá da França, né? Houve até quem pretendesse substituir a religião de Cristo um simples sentimento de religiosidade natural, que é o ponto que eu queria chegar desse vídeo, né? Eu achar que se a minha ligação com Deus, ela é natural, se religião é uma busca natural do homem, então eu posso exercer ela da forma como é mais natural para mim. Gente, é a mesma coisa que imagina a pessoa mais ignorante do mundo, né, querendo ensinar uma matéria de um especialista, um prêmio Nobel, para ele. É uma comparação esdrúxula, mas é a mesma coisa que um ser humano querer dizer para Cristo como é melhor ele se salvar, como é melhor ele se ligar com Deus. Gente, para começar tem que passar por Cristo. Ora, se não é Cristo que veio te resgatar, quem foi? Né? Então eu tenho que começar por Cristo. Tem que entender que ensinamento é esse. Senão, gente, vira uma anarquia. Uma anarquia, essa anarquia, ela é desejada sim, ela é desejada pelo demônio. Ele quer essa dispersão sim, tá? Então, houve até quem pretendesse substituir essa religião de Cristo pela religiosidade natural. Certos estados, por fim, julgaram poder dispensar-se do próprio Deus, fizerem consistir sua religião na irreligião, quer dizer, nem tem religião, no esquecimento consciente e voluntário de Deus. Tá aí, ó. Olha aí o que está desembocando. Essa sua falsa religiosidade. Porque só falando assim, não tem outra explicação. Né? Agora, para terminar esse vídeo, eu gostaria de dizer, né, que fundamento é esse dessa festa que o Papa Pio XI instituiu, que eu posso dizer que eu posso afirmar viva Cristo Rei na minha vida e na igreja. Rei é Cristo, com efeito, atenta à eminente e suprema perfeição com que sobrepuja todas as criaturas. Assim dizemos que reina sobre as inteligências humanas, a minha está abaixo, por causa da penetração de seu espírito e da extensão de sua ciência, mas sobretudo porque é a própria verdade em pessoa, de quem, portanto, é força que recebam rendidamente os homens toda a verdade. Eu tenho que me render a essa verdade. A verdade não se impõe, a não ser por sua própria força. Ora, não é o evangelho de hoje? Tu dizes, eu sou rei, mas eu vim para isso, para dar testemunho da verdade. Ou seja, ele está acima de tudo mesmo.
Tô acima da coisa toda. E eu tenho que estar submissa a isso. Porque eu tenho que reconhecer minha miséria, eu tenho que reconhecer minha pequenez. Então eu tenho que dizer que ele reina sobre as vontades humanas. Não tem vontade, gente. A minha vontade tem que ser conforme a vontade de Deus. Leiam o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus de Santo Afonso, Maria de Ligório. Um belo livro para quem está com dificuldade de ceder. Então, dizemos que reina sobre as vontades humanas porque nele se alia a indefectível santidade do divino. Querer com a mais reta, a mais submissa das vontades humanas. Ele foi submisso. Então você tem que ser submisso também a ele. Porque o que ele veio trazer é a submissão a Deus. Porque ele foi exemplo disso. E também porque suas inspirações entusiasmam nossa vontade livre pelas causas mais nobres. Dizemos, enfim, que é rei dos corações por causa daquela inefável caridade que excede a toda a humana compreensão. É um amor que excede, a gente não vai compreender essa misericórdia. E porque sua doçura e sua bondade atraem os corações, pois nunca houve no gênero humano e nunca haverá quem tanto amor tenha ateado como Jesus Cristo. E na questão do argumento teológico, o Papa Pio XI diz: o fundamento, eu estou no 10, tá? Eu estou pulando, ele não está em ordem, eu pensei pela sequência que eu queria dar, tá? Então, o fundamento sobre que pousa essa dignidade e poder de Nosso Senhor define exatamente São Cirilo de Alexandria quando escreve: numa palavra, possui o domínio de todas as criaturas, não pelo ter arrebatado com violência, senão em virtude de sua essência e natureza. É suave, né? Jesus é suave. O amor dele se apresenta, Ele não veio ostensivamente no reino, como tem várias leituras de hoje que falam isso. Ele não veio ostensivamente. Ele veio suave. Ele mostrou amor. Ele foi o testemunho da verdade. Então, o testemunho do amor de Deus. Esse poder dimana naquela admirável união que os teólogos chamam de hipostática, É a união com o Pai, perfeita, Portanto, não só merece Cristo que anjos e homens o adorem como a seu Deus, senão que também devem homens e anjos prestar-lhe submissa obediência como homem. Não só como Deus, porque a união hipostática é isso. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E assim, só em força dessa união a Cristo cabe o mais absoluto poder sobre todas as criaturas, posto que durante sua vida mortal renunciasse ao exercício deste domínio. Se ele quisesse, Pilatos tinha evaporado, virado pó naquela hora. Mas ele abriu mão desse domínio. E é por isso que a gente tem que se submeter a ele, tem que confiar mesmo. Ele pede essa confiança, Porque ele tem o mais absoluto poder sobre as criaturas e renunciou, Para não mostrar essa coisa ostensiva dessa conquista pelo deslumbramento. Não, é a conquista pela fé. A gente falou isso no Partindo do Pão também, Como é importante eu me deixar atingir por Cristo. Muitas vezes aí está a questão do problema. Quem é Cristo para você? Quem é esse Cristo que te faz ter uma fé privada a seu modo, uma fé a seu gosto? Quem é esse Cristo? Será que esse Cristo é Deus mesmo para você? Você acredita nisso? Ou ele é uma pessoa de boas intenções, que tem uma mãe bondosa, que te escuta, não é? E que muitas vezes está aí promovendo sim milagres na sua vida para te atrair para o filho dela, que dá testemunho da verdade, que no fundo é Deus e que é o dono e que você tem que prestar obediência a ele. Então, se a gente não fizer essa reflexão, de nada vale essa festa. De nada vale essa festa, meus irmãos. A gente tem que ter essa reflexão na nossa vida. Eu gostaria de terminar com que o Papa faz um desejo final aqui no número 35. Ele vai dizer assim, olha: praz a Deus, veneráveis irmãos, que os homens afastados da igreja procurem e aceitem para a salvação de suas almas o jugo suave de Cristo. É como eu ia dizendo. Quanto a nós todos, por divina misericórdia, súditos e filhos seus, queira Deus que levemos este jugo não de má vontade, mas com prazer, mas com amor, mas santamente. Assim, no decorrer de uma vida pautada pelas leis do reino do céu, recolheremos alegres grande cópia de frutos. E mereceremos que Cristo, reconhecendo-nos por bons e fiéis servidores do seu reino terrestre, nos admita depois a participar com ele da eterna felicidade e da glória sem fim em seu reino celeste. Quer participar dessa glória? O convite foi feito para você. Quem sabe essa sua prática é uma forma de você se proteger de tudo que você vai ter que abrir mão, se você quiser realmente merecer esses frutos que Cristo alcançou para você,
E ele te convida, né? Seja servidor desse reino. Busque a igreja, volte à igreja, né? Praza a Deus, veneráveis irmãos, que os homens afastados da igreja procurem e aceitem para a salvação de suas almas o jugo suave de Cristo, que está na igreja Santa Católica Apostólica Romana, tá bom? Fiquem com Deus, né? Espero que realmente essa semana, a última semana, traga a todos nós boas reflexões, boas práticas também de fé, que nós realmente retornemos ao seio da igreja, assim como Maria nos ensina a fazer tudo o que ele nos disser, né? Então, sejamos obedientes, nada temos a perder frequentando a Santa Igreja de Cristo, pois nela Cristo age de forma total, sendo ele total, corpo e membros, né? Cabeça e membros. Até mais, salve Maria Santíssima, viva São José e viva Cristo, nosso Senhor Rei do Universo. Até mais.